Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos usar essa videoaula aqui, né, para fazer a correção das atividades da aula passada, certo? Deixei anotações, deixei atividades para vocês, leituras para vocês fazerem, né? Espero que vocês tenham feito um bom proveito desse tempo, né? Espero. Então, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Aquilo que você anotou e ficar muito diferente daquilo que eu vou passar aqui, você refaz essa anotação, ok? Para você ter o dado correto aí no caderno, ok? A número 1 falava o seguinte: analise o mapa do continente africano, né? E faça as questões que pedem abaixo. Uma coisa que é importante a gente gravar é que a África, ela não é um país, ela é um continente, certo? Então, a África, ela é esse continente que abriga vários países, assim como a América, como a Europa, são continentes, né? Então, nós temos aqui o continente africano, certo? Com os seus vários países, e nós vamos tirar alguns dados geográficos desse continente. A letra A perguntava ali: liste 10 países deste continente. 10 países do continente africano. Basta você ler e fazer a anotação. Nós temos Níger, nós temos Argélia, Líbia, Marrocos, Egito, nós temos Angola, Congo, Costa do Marfim, Cabo Verde, Madagascar, né? Vocês provavelmente já viram aquele desenho Madagascar. Aqui nós temos a ilha, ó, de Madagascar, certo? Nós temos Angola, Tanzânia, Etiópia, Somália, Guiné, Senegal, África do Sul, né? Que é esse país que está aqui bem lá embaixo, né? Então, nós temos vários países dentro do continente africano. Eu pedi aí para vocês listarem 10, certo? A letra B, nome do rio que corta o deserto do Saara. Onde que fica o deserto do Saara? O deserto do Saara, ele fica bem no norte da África, ok? Essa região aqui no norte da África é a região onde está o deserto do Saara. Ó, aqui está um mapinha geográfico, né? De como é essa região, certo? Aqui está o deserto. O rio que corta o deserto do Saara é o rio Nilo, aquele rio que era super usado lá pelos egípcios, né? O rio Nilo, super usado pelos egípcios ali para fertilizar os seus cultivos, né? Onde usavam do rio para fazer vários canais de irrigação ali para irrigar os cultivos. Temos aqui o rio Nilo cortando o deserto do Saara. A letra C, os dois rios que cortam a região do Sahel. Que região é essa região do Sahel? É essa região aqui, logo abaixo do deserto do Saara. É uma região que não tem grandes árvores, tem uma mata mais rasteira, uma mata baixa, certo? Essa região que era super usada pelos povos chamados sudaneses para fazer comércio, né? Os dois rios que cortam essa região aqui, nós temos o rio Senegal, bem aqui no cantinho, e nós temos o rio Níger, cortando ali a região do Sahel, né? Esses rios eram usados muito também para fazer esse transporte, né? Através de canoas ali, ok? A letra D, os dois desertos do continente africano são, nós temos aqui em cima, deserto do Saara, aqui na pontinha embaixo, perto da África do Sul, nós temos deserto do Kalahari, né? A número 3, o imperador do Mali, Sundiata Keita, tornou-se islâmico por qual objetivo? Era muito comum, né, as alianças comerciais. Então, Sundiata Keita teve um clique, uma ideia, né? Nessa época, nesse momento aqui, no Império do Mali, a religião de Maomé, que é o islamismo, né? Ela tá se espalhando por vários lugares do Oriente Médio, da África, no norte da África, e ela tá se espalhando por toda a África. Então, Sundiata Keita, que era o imperador do Mali, né? Esse império aí que durou 230 anos, durou tempo pra caramba,
né? Ele teve uma ideia. Eu vou me converter ao islamismo, que é para ter algo em comum, né? Com os muçulmanos aí que estão dominando o comércio daqui da região. Então, com o objetivo de intensificar os laços comerciais com os muçulmanos, né, os muçulmanos que estavam dominando o comércio ali da região, então Sundiata Keita ele se converte ao islamismo para ter essa proximidade aí de comércio, ok? Depois, a número 4 diz assim: anote as fontes de renda e sustento dos malineses, congoleses, bantus e iorubás. As fontes de renda, por exemplo, dos malineses, certo? Os malineses, eles eram, a maioria deles, né, muito forte em comércio, principalmente, porque aquela região, muitas regiões da África, elas eram usadas como rotas comerciais, então ali fluía muito comércio, né? Então, os malineses voltado muito para prática da agropecuária, artesanato e comércio, né? Cultivo do arroz, feijão, cultivo, havia criação de bovinos, caprinos, né? E o comércio muito forte de cobre, né? Um metal, ouro, né? E sal. O sal, por diversas vezes, ele foi quase que mais valioso que o ouro. Por quê? Porque o sal, como eu já expliquei em outros momentos, ele era usado para preservar um pouco a qualidade da carne, né? Não só para dar o sabor à comida, mas para preservar um pouco desculpa, a qualidade da carne e para às vezes dar uma aliviada no sabor de estragado, porque a geladeira não existia, né? Essa coisa linda, maravilhosa que a maioria de nós tem, né? Muitos de nós temos em casa hoje, né? A geladeira ela não existia para deixar o alimento refrigerado e não deixar apodrecer, né? Se você pegar hoje, por exemplo, a mãe comprou uma carne, se ela esquecer dentro de um armário, cara, ferrou, você não vai conseguir comer, né? E naquela época as formas de preservar um pouco o sabor era através do sal, através da carne, né? Fazendo a carne de sol, carne seca, como a gente conhece aqui no sul como charque, né? Ou salgando a carne para também dar uma aliviada no sabor dela, aquele sabor que às vezes podia não estar muito legal porque ela já estava ficando meio passada, sabe? Então o sal muitas vezes ele tinha um preço quase que equivalente ao ouro, fora que não era todo lugar que tinha salinas, então, né, que são as regiões de onde se extrai o sal, então as regiões que tinham, com certeza cobravam um valor bom por isso, né? Fonte de renda ali dos congoleses. Os congoleses, eles eram muito hábeis com ferro, certo? O ferro que era utilizado para fazer objetos cortantes, né? O ferro que era utilizado para fazer armaduras, o ferro que era trabalhado das mais diversas formas, né? Os congoleses, eles eram muito fortes nessa questão do trabalhar o ferro, eles eram muito habilidosos com o ferro, então era uma das maiores fontes aí de sobrevivência para eles, fora que com o ferro também tu faz instrumentos agrícolas, né? Então os congoleses também eram bem fortes na área da agricultura e eles prevaleciam muito em relação a outros grupos por conta da sua habilidade do ferro para fazer instrumentos de guerra, né? Até sobre o ferro aqui, nós temos essa máscara africana, né? Utilizada em rituais. Ela é uma máscara congolesa, ok? Como eu disse, utilizada em rituais. E isso aqui é uma máscara de ferro, forjada em ferro, né? A habilidade de se trabalhar e de se forjar o ferro recebe o nome de metalurgia. Por isso que hoje, às vezes, você sai, você olha aí, metalúrgica do Joãozinho. O que é esse cara que mexe com a metalurgia? É o cara que trabalha o ferro, né? Então, para trabalhar o ferro, o cara tem que ter habilidade para trabalhar ele e tem que trabalhar em altas temperaturas, porque o ferro ele só vai ficar maleável quando ele tá
quente pra caramba, né? Então tem que ter muita habilidade. E a forma ali de vida ali, de sustento dos iorubás, por exemplo, que foi o outro grupo que eu pedi, né? Utilizavam muito pele de leopardo, né? Comercializavam também pimenta, marfim, noz de cola. A noz de cola também era facilmente encontrada pelos congoleses, e a noz de cola, ela é uma plantinha que essa plantinha, a frutinha dela tem muita cafeína. Então, para os viajantes, os comerciantes que tinham aquela rotina pesada, cansativa, às vezes eles comiam aquela frutinha que tinha um teor alto de água também e tinha cafeína, então eles já ficavam hidratados e ficavam mais ligadaço para fazer as suas viagens, certo? E uma outra coisa que os malineses comercializavam muito era o marfim. O que é o marfim? O marfim, ele é extraído principalmente daqueles dentes, vamos dizer assim, né? Aqueles chifres de elefantes, dentes de hipopótamo, né? Dentes de outros animais também. Então o marfim, por muito tempo, alguns animais, eles estiveram assim à beira da extinção, porque até hoje, né? Muitos caçadores e caçadores ilegais vão lá, capturam o animal, cortam esse dente dele, esse chifre dele, né? Que é rico em marfim, que é feito de marfim, né? E aí, só porque o animal fica lá sangrando. Então, o animal, simplesmente porque ele teve aquilo ali cortado, ele sangra às vezes até a morte, porque o abençoadinho ali queria fazer o comércio do marfim, né? Então, muitos animais, principalmente elefantes africanos, estiveram, né, à beira da extinção e ainda estão em risco por conta dessa alta extração de marfim, né, desses animais. Então, os iorubás, eles eram bem, comercializavam muito, era essas coisas: pele de leopardo, pimenta, noz de cola, objetos de couro, marfim, né? Só porque antes era uma prática, era uma venda um pouco mais, vamos dizer assim, era mais controlada, né? E depois que o homem, tudo que ele descobre, ele acaba geralmente passando dos limites, né? Então foi onde colocou muitos desses animais aí em risco de extinção, certo? Então a última questão dizia assim: anote 5 palavras atuais de origem banta. Gente, uma das coisas que é importante a gente lembrar é que o Brasil, ele tem essa veia africana muito forte, né? Infelizmente por conta da escravidão, né? Mas nós temos essa origem dentro, né? Enraizada no nosso país e na nossa linguagem, na nossa cultura, enfim. Então nós temos algumas palavras que são comuns de origem africana, né? Por exemplo, de origem banta, né? E uma dessas palavras, berimbau, quando a gente fala, o meu irmão caçula, caçula quer dizer o irmão mais novo, e é uma palavra de origem banta. Canjica, que é aquela, né, a canjica que a gente cozinha ali, né, que muitas vezes é feita do milho verde, né? Hoje a gente faz de outras formas também, aquela papinha ali, aquela cozimento daquele milho ali, a chamada canjica também é de origem banta, é uma palavra banta, né? Carimbo que a gente vai no cartório, carimba a folhinha, ou a gente vai lá no mercado, paga a nossa conta, recebe o carimbo. Essa palavra carimbo também é uma palavra de origem banta. Cochilo, o ato de dormir um pouquinho, né, dar uma descansadinha. Fubá, que é a farinha de milho, também é palavra de origem africana. Moleque, quando a gente vai se referir a um menino, a um garoto, e chamar aquele moleque ali, ó, também é uma palavra de origem africana. E assim, quitute, samba e tantas outras palavras, né? Então,
falando sobre a questão africana, né? Nós temos essa raiz africana muito forte aqui no Brasil, por isso a decorrência dessas palavras aqui. E voltando a lembrar, né, a África, esse lugar cheio de riqueza, como a gente já estudou em outros vídeos, né? Esse lugar que cheio de riqueza, sim, materiais, mas de muita riqueza cultural, linguística, né? Meu Deus, tantas coisas a se aprender, mas ela foi bem agredida, principalmente pelos europeus durante ali a fase ali dos descobrimentos, né? Durante ali ao período onde muitos africanos foram trazidos como escravos, né? Africanos que eram sacerdotes, reis, príncipes, que ocupavam cargos altíssimos dentro das suas comunidades, né? E que de repente vêm para cá e eles passam a ser uma mercadoria, uma coisa qualquer, eles são tratados como uma coisa, um objeto, um negócio que tu compra no mercado, né? Então, essa fase aí depois do Brasil também mais tarde nós vamos estudar. Ok, gente? Tchau pra vocês, beijo a todos, bons estudos, ok? E saudade de vocês, de estar ao vivo, ok? Tchau, tchau pra vocês.